Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Como andam os estudos? Espero que a rotina de vocês esteja legal, vocês consigam estudar bastante. Eu tenho preparado as aulas pra gente aqui e vou dividir essas aulas em frentes, tá? Como a gente fazia em aula. Então, a primeira semana foi de geometria analítica. Já sei que tem algumas dúvidas aí, eu preciso tirar, então vou fazer um videozinho explicando como é que resolvem os exercícios. E vamos começar agora, recomeçar, né? A frente de 2, a frente de funções, tá? Eu vou alternar por semana as frentes. Então, semana que vem a gente vai fazer a de trigonometria para terminar essa frente e vamos fazer também a de geometria analítica, tá? Para dar continuidade aí ao nosso assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre domínio, contradomínio e imagem. É o módulo 3 da matemática 2 aí do livro 1. Quais são os tópicos dessa aula? Ela foi dividida, na verdade, em 3 momentos. Esse primeiro momento a gente vai definir o que é domínio e vai definir o que é contradomínio e imagem. Domínio da função, gente. O domínio é esse df aqui e ele representa o conjunto formado por todos os valores possíveis de x. Por que a gente usa esse nome, valor possível de x? Porque tem função que não admite determinados valores, que é o que a gente vai chamar depois de condição de existência. Então, a função ela tem aí uma definição formal de f de a em b, tem um domínio de função, tal que esse domínio contém todos os x que pertencem aos reais, tal que esse xy, que é o par ordenado, pertence à função. Isso quer dizer o quê? Que o x é um número que pertence ao a, ao primeiro conjunto aqui, e esse x ele permite encontrar um valor de y válido para a função. Basicamente é isso aí que a gente tem que entender, tá? Esse é o conjunto do domínio. O domínio é um conjunto que consegue determinar a condição de existência da função, ou seja, funções que têm problemas com alguns valores reais, eles são resolvidos ou eles são identificados através do domínio da função. Por exemplo, para cada item abaixo determine o domínio. Cada item possui, na verdade, uma condição de existência, então é isso que a gente tem que encontrar. A condição de existência da letra A, ela vai depender daquilo que me oferece problema. Qual é a parte que tem problema aqui, ó? É o 2x menos 6. O que é que não pode acontecer com o 2x menos 6? Não pode zerar, porque aí o denominador sendo zero não existe a função. Então, 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. Portanto, 2x tem que ser diferente de 6, e aí a gente descobre que o x tem que ser diferente de 3. Então, pessoal, o domínio da função pode ser escrito assim, ó. X pertence aos reais, tal que esse x pode ser qualquer um menos o 3. Essa é uma opção de escrita. Segunda opção, o domínio da função são todos os reais menos o conjunto unitário do 3. Certinho, galera? Vamos para B, ó. Na letra B eu tenho uma raiz quadrada. Condição de raiz quadrada. O que está aqui dentro, né, o radicando, tem que ser positivo. E pode ser zero nesse caso. Então, a gente vai escrever a condição de existência. Deixa eu apagar aqui para ter um espaço maior. Então, a gente vai ter que 2 menos x quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Ó? Quando menos x quadrado for maior ou igual a menos 2, aí eu vou multiplicar isso tudo por menos 1 e vai acontecer uma inversão aqui da desigualdade. Então, x ao quadrado vai ser menor ou igual a 2. Portanto, o meu x tem que ser menor ou igual a raiz quadrada de 2. Esse é o domínio, tá? Então, eu vou escrever aqui em cima porque não coube, ó, na B, o domínio da função x pertence aos reais, tal que esse x tem que ser menor ou igual a raiz de 2. Ou a escrita aí como a gente usou o domínio através dos reais e o conjunto unitário. Tudo bem, gente? Vamos lá. Contradomínio. Na definição de função, a gente tem ó, um conjunto A levando para um conjunto B.
o conjunto A a gente já descobriu que é o domínio, né? Esse domínio chega num conjunto B que chama contradomínio. Quem são esses valores do contradomínio? São os possíveis valores de y, ou melhor, são as possíveis respostas da função. Quando a gente fala são as possíveis, é porque esse conjunto ele não pode ser determinado completamente, são as possibilidades de resposta mesmo. Então a gente pode chamar ele de contradomínio da função. É todo esse conjunto aqui, ó. Aqui a gente tem o domínio, que são os valores de x que eu vou usar, e esses valores de x podem chegar em valores do contradomínio. Eles precisam chegar a todos os valores do contradomínio? Não, mas eles precisam ter correspondente lá, tá? Imagem da função. Esse eu acho que é o nosso conceito mais importante depois de domínio. São os valores do contradomínio que representam resultados da função, ou seja, são valores que possuem correspondente lá no contradomínio, ó. Então, eu consigo chegar em valores de lá. Aqui no meu exemplo, eu tenho um ponto que não tem correspondência e tudo bem. O que não pode acontecer é um ponto do domínio, um ponto aqui, por exemplo, x4, não ter correspondente lá do outro lado. Aí a minha função não existe, né? Lembrando que ela tem que existir para todos os reais do domínio, tá? Então, a imagem nada mais é do que um espelhamento mesmo dos valores de x lá no contradomínio. São os correspondentes do domínio no contradomínio. São os valores de resultado da função. A imagem ela representa, então, valores de y da função que possui correspondente do domínio. Então, ela pode ser identificada no gráfico. O contradomínio, por exemplo, a gente não consegue ver dentro do gráfico, porque ele é um conjunto muito grande, né, de possibilidades. A imagem não, a imagem é clara e a gente consegue enxergar ela dentro do gráfico. Por exemplo, ó, determine o domínio e a imagem nos gráficos abaixo. Muito bem, primeiro vamos para o domínio. O domínio são os valores possíveis de x. Quais são os possíveis valores de x aqui, ó? A minha reta ela é crescente e ela é infinita, tanto para baixo quanto para cima, né? Então, se ela não tem nenhuma limitação, ela é infinita, então o domínio são todos os reais que fazem parte aí do eixo x. Então, domínio reais, certo? Agora vamos lá. Se ela é infinita para o x, ela assume infinitos valores no y também. Então, eu consigo projetar, ó, infinitos valores aqui na reta do y, ó. Consigo achar valores infinitos. Então, a imagem da função também é o conjunto dos reais. E aí a gente definiu os dois conjuntos principais aí da função. Olha a segunda, ó. Nós temos aí uma função seno, né? Essa função, ela tem um período, porque ela vai alternando valores de y, mas mesmo assim a gente consegue determinar domínio e imagem. Então, vamos lá. Domínio da função, olha para o eixo x, ó. O eixo x, ele tem uma continuidade aqui, né? É infinito, ó. Eu posso estabelecer vários valores diferentes para o x infinitamente. Então, o domínio da função, reais. Agora vamos para a imagem. Imagem da função. Aí eu já tenho uma limitação, ó. Se você tentar projetar os valores da imagem, a gente vai conseguir projetar só até o 2, ó. Então, vai do 0 ao 2. Não tem para baixo do eixo y, né? Então, a minha imagem, ela é um conjunto que vai do 0 ao 2. Fechado nos dois extremos. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais visível, ó. Do 0 ao 2. Incluindo o 0, porque para esse valor eu tenho correspondente em x, incluindo o 2, porque eu tenho valor correspondente em y também, em x também, tá? Então, a minha imagem, ela passa a ter uma limitação nesse caso aqui. E a nossa última agora, mais uma função aí senoidal. Então, nós temos, de novo, uma função que tem o domínio como os reais, porque eu não tenho limite aqui no x, ó. Eu vou seguir a orientação dos pontos, todos os valores de x eu consigo projetar infinitamente. E agora, o contradomínio é todo o y, né? A imagem, ela começa no menos 1, eu não tenho ninguém abaixo do menos 1, ó. Então, todos os valores de imagem que eu consigo projetar
até o 1. Então, a minha imagem, ela é o conjunto que vai do menos 1 ao 1, incluindo os dois extremos. Tudo bem? Bolinha fechada aí nos dois extremos, tá? Então, por enquanto, pessoal, é isso aí. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Na nossa próxima etapa, nós vamos falar sobre função afim, uma das principais funções para cair em prova, para aplicação em física, para aplicação em estatística, para aplicação em geometria analítica. Então, o entendimento dela é importantíssimo nesse momento, tá bom? Então, continue os estudos aí e até daqui a pouquinho.